corpo humano. O fígado é o órgão mais barato. Custa uma média de $8.000. O coração humano, de preferência um coração magro, aposto, sem placa de ateroma. Sabe por que o fígado é o órgão mais barato, irmão? Porque mesmo doente é muito mais fácil de tratar do fígado do que de vários outros órgãos. O fígado, se sofrer um hematoma, uma pancada e drenar sangue, o próprio órgão consegue tirar aquele excesso de sangue, consegue drenar hematomas. Se nós tirarmos um pedaço do fígado, ele consegue crescer novamente. É um órgão fantástico. Mas já que nós estamos falando do fígado, eu vou abrir um parêntese. Será que alguma vez que você foi irado, humilhado, que você ficou com raiva, ficou querendo mandar a pessoa para aquele lugar que você não pode mandar porque é crente? Aí depois você sentiu assim, a boca amarga, uma dor de cabeça, uma tontura. Já aconteceu com você algum desses sintomas? Sim. Sabe por quê? Porque intoxicou o fígado. O fígado é o centro nervoso de recepção da ira. Ira inflama o fígado. Isso também está relacionado ao câncer de fígado, a cirrose hepática. Entende? É um órgão fabuloso. Para praticamente todos os tratamentos de cérebro, eu faço primeiro desintoxicação do fígado, para conseguir recepcionar melhor e filtrar melhor as emoções. Por isso ele é mais barato, porque ele é fácil de tratar. O coração humano custa uma média de $250.000, apóstolo. E aí a nossa estima já vai ficando como? A autoestima vai elevando. O órgão do corpo humano mais valioso, qual vocês acham que é? Não é o cérebro. Só para ajudar. O cérebro nem tem como, né? Não. Não, é menos só os olhos. Deve ser o... É a medula. Células tronco, genética. Uma média de $8 milhões. Você, ao nascer, recebeu de papai um patrimônio, uma herança, que custa uma média de $45 milhões. Consegue entender a seriedade de ter um patrimônio de $45 milhões? E tem gente que às vezes diz assim, fulano não vale nada. Não sabe o que diz. Nós temos um valor financeiro muito maior do que pensávamos. E que valor temos dado a nós mesmos? Fomos comprados, remidos pelo sangue do próprio Deus. Agora você vê como isso é sério, né? Porque existe um mercado livre de órgãos, né? E também crianças, presta atenção, hein? Pais. Crianças que são desapareceram por esse pacote aí. A grande maioria, porque são os órgãos mais valiosos. 45 bilhões, né? Exatamente, para transplante. É isso aí. É sério, né? Muito sério. Mas vamos para uma coisa mais séria. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Uma coisa mais séria do que o tráfico de órgãos humanos. Vocês vão colocar na tela? Dá para colocar? Ou vamos na Bíblia? Dá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o que, irmãos? Destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, é? Então você é santo. Você não é qualquer lugar. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, que mora nesse altar. Nós temos reverência ao entrar na igreja. Nós temos cuidado. Irmãos, é um grande privilégio limpar as cadeiras da igreja, limpar o chão da igreja. É um lugar santo. Davi morreu sem ter o privilégio de cuidar, de limpar na igreja.
Nós temos reverência com a casa de Deus. Só que o lugar que Deus escolheu é muito mais precioso. Você. Você é a igreja onde Deus decidiu morar. Porque as pessoas que vierem a você precisam receber a glória de Deus, assim como aqueles que vêm ao altar. Que pessoa importante que é você. O Criador dos céus e da terra escolheu a sua mente para habitar. Isso é muito sério. E nós daremos conta a Deus. Esse é o principal método de motivação que é capaz de fazer uma pessoa sair para fazer uma caminhada, por exemplo. Porque se eu tenho preguiça, não pode ser por mim. É por Deus. Se eu quero aquele alimento, não é por mim, é por Deus que eu não vou comer. Eu sou vegetariana. Eu como açúcar raramente. Eu sinto falta. O cheiro de churrasco ainda me encanta. Mas eu fiz um voto. Porque eu quero transmitir a palavra de Deus para vocês. E cada um de nós não precisa ser vegetariano, mas precisa ter muito cuidado com tudo aquilo que entra no nosso corpo, através de todos os nossos órgãos. Porque nós daremos conta a Deus. Não é nosso. Não nos pertence. Outro dia, uma mãe na consulta, o filho adolescente veio para a consulta e ele falava: doutora, eu não consigo controlar a ansiedade. E começou a me contar de vários comportamentos, transtornos que ele tinha, um menino de 14 anos, por causa da ansiedade. E eu prescrevi todo um tratamento para ele e falei para a mãe: ele precisa de acompanhamento psicológico também. Nem todos os pacientes precisam. Muitos pacientes com transtornos podem resolver através da naturopatia, mas no caso dele precisava. E não só isso, eu prescrevo para os pacientes com frequência leitura da Bíblia e oração. De 8 a 8 horas, de 12 a 12 horas, igual antibiótico. Porque chega a alguns níveis de adoecimento que a pessoa começa a ter importunação demoníaca na mente. E para cortar isso, nós combatemos o demônio com a palavra, como Jesus fazia. E aí ela falou: doutora, mas eu não tenho condições de pagar psicólogo, é muito caro. Eu falei: olha, está aqui o telefone de uma amiga minha. Ela devolve o dízimo do tempo dela. Então ela determinou que tem um dia na semana que a consulta vai custar R$30. Então procura, fala que eu indiquei que ela vai cobrar só R$30. Ela falou: não tem condições. Aí o filho olhou e falou: mãe, é só a gente parar de comer pizza todo sábado. Entende a inversão de valores? O que é mais importante? Qual é o bem mais precioso que você tem? É a saúde, é a vida. Porque se você perder a vida, irmãos, eu vi muita gente morrer. Os pacientes que vinham para as minhas mãos, a maioria morria, porque já vinha praticamente sem chance. E eu pude conversar com muitos pacientes no final da vida. E eu não vi ninguém preocupado em trabalhar um pouco mais, trocar de carro, reformar a casa. Mas eles estavam muito preocupados em refazer os relacionamentos. Muitas pessoas morrem sem ter oportunidade de pedir perdão. Esperando o padre, esperando o pastor, esperando o vizinho, esperando o cônjuge, esperando um filho, um neto com quem não fala, que não vê há anos. E nem sempre dá tempo. Porque o ser humano tem vivido como se fosse eterno. Não sabe o dia de amanhã. A vida é como um sopro. E muitas pessoas falavam para mim: por que eu não fiz a caminhada que o médico mandou? Por que eu não parei de comer carne gorda? Por que, doutora, que eu não consegui abandonar o refrigerante? Eu sabia que eu sou diabético. Mas o tempo não volta. O tempo é uma oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovaram no dia de hoje para nós como oportunidade. Para mudar de vida, para escolher obedecer. Em tudo.
adianta dizer assim, Senhor, no domingo eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo e eu não vou usar roupa indecente. Mas o horário que eu vou dormir, quem decide sou eu. Isso é obediência? Deus deseja ser dono de tudo. Submissão completa. Nós servimos a um Deus que nos deu tudo. O próprio Filho, o único Filho, Ele entregou. E nós, em resposta, não vamos entregar tudo. Nós servimos a um Deus que cuida, que deseja nos dar vida em abundância. E é por isso que o cuidado da saúde é tão importante, deve vir em primeiro lugar em relação a muitos outros cuidados que temos tido. Mas podemos falar sobre exercício físico também? Vou dar um exemplo muito simples. Só temos 3 homens aqui, 4 homens. Ainda somos maioria, meninas. Sabe aquele dia que você acorda atacada? Existe esse dia, sim ou não? Meninos, vocês não são capazes de entender, porque é uma questão hormonal, mas tem dia que a gente acorda com raiva de se olhar no espelho. Tá tudo ruim, nada presta. É uma irritação tão grande que você não consegue ficar perto de você. E aí é o dia que acontecem algumas frases clássicas em todas as casas, aposto. A mulher começa a olhar o ambiente e começa a falar: ninguém lava uma louça. Ninguém coloca um copo no lugar. Parece que eu sou empregada. Ninguém cuida de mim. Ninguém faz nada para mim. Eu sou uma escrava. Tem esse dia ou não tem, gente? Lógico que na casa do apóstolo isso não acontece. É na casa do vizinho que já aconteceu e ele ouviu falar. Né? Não, apóstolo, que isso? Na minha casa não acontece, mas eu ouço barulho na casa do vizinho. Por isso que eu estou falando, entendeu? Mas sabe qual é a frase do auge da revolta? Vontade de sumir. Vontade de ir embora, pegar a reta e andando e não voltar nunca mais. Esse é o auge do processo. Quem nunca falou ou ouviu uma mulher falar essa frase? Vontade de sumir. Conselho profissional, meninas. Ouve bem. Some. Pega a reta. Vai embora. Mas vai de tênis. Combinado? Combinado, apóstolo? Porque vai, corre. Meia hora. Depois de meia hora você volta. Porque a louça é fiel. Ela vai estar te esperando. Sempre. Ela multiplica impecavelmente. Né? Você coloca um copo, quando você olha, são 5. Você pensa, gente, que isso? A louça vai estar te esperando. Ela é fiel. Então vai meia hora e volta meia hora no mesmo ritmo. Então, apóstolo, o marido é uma questão um pouco mais séria. Sabe por quê? No Brasil existem em média 8 mulheres para cada homem. Então a gente tem que ter uma certa paciência. Mas os homens não têm dias que estão assim atacados também, não? Será? Também. Eu estou brincando com vocês, que querendo quebrar a televisão, gritar com o jogador, não é isso? Eu estou dando um exemplo feminino para vocês entenderem que é normal ter oscilações de humor. Mas vocês já perceberam como que o exercício físico muda o nosso humor? Outro dia teve uma pastora que falou para mim assim: doutora, eu estou fazendo aquela caminhada que a senhora falou, mas eu estou me sentindo tão estranha. Eu volto da caminhada sorrindo o tempo todo. Eu dou bom dia para todo mundo, até para o mendigo da rua. E o pessoal da padaria está falando: nossa, pastora, você está tão bem, né? Eu falei: querida, você está drogada de endorfina. É droga, tá tudo bem. Porque endorfina
de resolver. Pense no assunto, saia, faça uma caminhada ao ar livre, volte e pense no assunto de novo. Você vai ver que o exercício físico é um método para chegar a conclusões, desfazer os nós, resolver os problemas. Quem de nós não precisa de mais sabedoria para os relacionamentos, para aprender algo novo, para ter uma memória melhor? Exercício físico cumpre essa função no cérebro humano. Certo? E nós já terminamos. Confiança em Deus, será que é importante? Faz diferença? Todas as pesquisas científicas sobre o assunto comprovam que o ser humano tem necessidade de adorar alguma coisa que seja maior que ele. Isso traz uma sensação de tranquilidade. Todas as pessoas, sejam umbanda, candomblé, a fé que for, todas as pessoas precisam praticar a sua fé diariamente. Porque a percepção de um poder superior é capaz de dosar os hormônios que geram depressão e ansiedade no sangue. Ainda mais nós conhecemos o único Deus verdadeiro. Que diferença faz ter algumas audiências com o papai? Leitura da Bíblia e oração, culto familiar, são remédios que previnem e tratam vários tipos de doenças. Na verdade, hoje, 80% das doenças catalogadas têm fundamento emocional. Artrite reumatoide, lúpus, alergias e etc. estão muito relacionados ao funcionamento da mente. Então, exercer a prática da fé pode fazer toda a diferença na prevenção e tratamento dessas doenças. Vamos só praticar, porque às vezes a gente tem um remédio em casa, a Bíblia, e não usa, né? Usa o remédio da farmácia, vem para a igreja e estuda a Bíblia só na igreja. É um desperdício de remédio. Amados, sobre as avaliações, nós precisamos resolver. Apóstolo, nós podemos fazer as consultas no consultório, lá no centro, em frente ao Trianon, onde é o consultório. Isso para mim vai ficar mais difícil, porque eu não vou poder ter André comigo. Porque lá o consultório tem uma recepção pequenininha e a área do consultório